Até este ponto, vínhamos estudando funções elementares. O que eu quero dizer com isso? A função linear, a função afim, a função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função modular, ou seja, em cada estudo que fizemos, nós focamos num tipo muito particular de funções. Mas nós gostaríamos, evidentemente, de construir funções mais complexas, funções que tivessem comportamentos que envolvessem não apenas essas funções elementares, mas combinações dessas funções elementares. E nesse sentido, as funções compostas permitem justamente que nós construamos funções muito mais complexas a partir das funções elementares. Mais que isso, a noção de funções compostas ela é subsidiária da definição das funções inversas. Então, nessa unidade, nós vamos estudar as funções compostas e inversas e vamos começar, evidentemente, pelas funções compostas. Nessa aula, eu vou apresentar as funções compostas a partir das suas definições, da sua definição e de alguns exemplos que vão nos ajudar a entender melhor. Então, vamos lá. Eu começo, então, com a definição das funções compostas. A ideia aqui, então, primeiro, é entender como funciona a ideia, né, de composição de funções. Então, vejam que nós temos, numa primeira situação, nós temos uma função f de x. Essa função tem aqui um domínio, né? Esse é o domínio da f, tá certo? Essa daqui é a imagem, esse conjunto B é a imagem da f, tá certo? Então aqui nós temos uma imagem da f. E aí nós temos agora, quando nós chegamos nesse conjunto B, cuja imagem é dada pela função f de x, nós tomamos a partir deste conjunto, ou seja, de B em C, nós tomamos uma função g, que vai pegar não os pontos x, mas os pontos f de x e vai levá-los num conjunto C, que passa a ser a imagem da G, mas tendo como domínio da G a imagem da F. Então, nós fizemos com a composição que nós expressamos assim, ou seja, nós fazemos primeiro a aplicação da F sobre o X, né? Então, isso aqui você poderia colocar um X se quisesse. Aplicamos primeiro a F sobre o X e depois aplicamos a G sobre a f de x. Então, esse é o processo pelo qual nós fazemos a composição. Então, agora, entendida essa parte, nós podemos passar para a definição, apenas notando que o domínio da composição, não da f ou da g, tá? O domínio da composição é o A, o nosso domínio da f, e a imagem da composição está no C, no subconjunto de C, pela G, tá certo? Então, podemos introduzir a definição. Então, assim como está nesse gráfico em cima, se nós temos uma função f de A em B e uma função g de B em C, então nós podemos chamar de função composta de f e g a função g. Se fala esse símbolozinho aqui composta, tá? G composta com f, que vai levar do conjunto A ao conjunto C, como nós vimos lá em cima, é a função que é simplesmente essa é a parte mais importante da definição. A composta é simplesmente colocar no lugar do x da função g a função f de x. Então, para construir a composta da g com a f, eu pego a função f de x
e insiro no lugar do x da função g, certo? Então vamos lá, vamos falar algumas propriedades, essas propriedades são muito importantes. A primeira dessas propriedades, é o domínio. Então nós já vimos isso, né? O domínio da função composta, ou seja, que essa aqui é a função composta, né? É o próprio domínio da f, porque é de onde nós começamos, né? Nós começamos do conjunto para o qual que é o domínio da função f. A imagem da função composta é a própria imagem da g, mas é a imagem da g não pelo x, mas pelo f de x que nós fizemos a substituição, né? A operação de composição ela é associativa, ou seja, se eu pegar três funções e eu fizer primeiro a composição da f com a r e depois fizer a composição do resultado com a g, é a mesma coisa que compor primeiro a g com a f e depois fazer a composição com a r. Tá? Isso dá para ver você desenhando os diagramas de Venn, isso não é muito difícil de ser analisado, porque nesse caso aqui nós temos, em princípio, 4 conjuntos, né? A função f faz a relação do primeiro, que eu vou chamar de A, com o segundo, que eu vou chamar de B. Então, esse aqui é feito pela f. A g faz do segundo com o terceiro, que eu vou chamar de C. E a r faz do terceiro com o quarto. Escrever o R assim, tá certo? Então, vejam só, eu posso fazer, se eu fizer a composição primeiro de F com R, eu troquei aqui a ordem, o R teria que ser aqui. Então, eu vou fazer aqui sem pensar no exemplo, tá? Então, vejam só, eu tenho aqui eu tenho a possibilidade de fazer a F composta com a G composta com a R. Isso tudo vai me dar o quê? Vai me dar essa passagem aqui do conjunto A ao conjunto R. Mas nesse caso aqui, primeiro eu fiz a composição da G com a R, então vim daqui para cá, e depois eu fiz essa composição com a F, tá certo? Ora, eu podia muito bem ter feito essa composição da F com a G, e depois pegar toda essa função e compor com a R. Então, é isso que a gente quer dizer com o que eu chamei aqui de associatividade, né? Poder aplicar isso na ordem que eu bem entender, certo? Essa aqui é a coisa. Então, agora nós podemos passar para uma outra propriedade que é a injetividade. O que está sendo dito aqui é que se a F e G são injetoras, então a composição é injetora. Eu não sei se isso é muito fácil de ver, mas me parece relativamente simples, né? Porque se a F e a G são injetoras, pontos diferentes da F, do X, vão dar valores diferentes da F. Ora, isso significa que, como a F agora está no domínio da G, na composição, e a G também é injetora, valores diferentes da F vão dar valores diferentes da G. Então, como valores de x diferentes dão diferentes funções f, e diferentes funções f dão diferentes funções g, então valores diferentes de x vão dar valores diferentes da composição. Então, significa que a composição é injetora, que é o que está sendo mencionado aqui, tá certo? A questão da sobrejetividade é muito parecida. Se F e G são sobrejetoras, então essa sobrejetividade passa para a composição. E claro, se elas são tanto injetoras quanto sobrejetoras, ou seja, bijetoras, a composição será bijetora pelas razões anteriores, tá certo? Então, nós podemos, de certa maneira, pensar a composição como sendo
um produto, um tipo de produto, tá? Só que um produto entre funções. Não é o produto de multiplicação de funções. É um tipo diferente de produto que inclusive tem características que nós vamos apresentar mais adiante. Vamos passar para alguns exemplos, então. Bom, como exemplo, nós vamos pegar primeiro uma função 2 elevado a x, uma função exponencial. Nós vamos pegar uma função raiz de x. Vejam que agora nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com domínios aqui, tá? Nós vamos fazer a composição da g com a f. O que significa fazer a composição da g com a f? É pegar o x da g, ó, o x da g, e no x da g substituir pela f de x, tá certo? Então, lembrando que nós temos que ter cuidado com relação a domínios e imagens, tá? A função f, o domínio dela pode ser qualquer real, não tem restrição sobre esse x aqui. A imagem é necessariamente os positivos, porque nós não podemos ter um número negativo a partir de uma exponencial, né? Essa exponencial aqui não gera número negativo nunca. E no outro caso, nós temos uma função que tem que começar de x, tem que ser positivo, pode ser zero também, mas tem que ser positivo ou zero, por causa do que está sobre um radical. E ele certamente vai produzir apenas números positivos. Então, nós podemos fazer rapidamente essa composição fazendo aquilo que nós tínhamos dito, né? Simplesmente substituindo no x da g toda a f de x. Então, a g é raiz de x, quando nós colocamos f de x no lugar de x, fica raiz de f de x. Mas a f é 2 elevado a x, então fica a raiz de 2 elevado a x, que é a mesma coisa que 2 elevado a x sobre 2. Então, esta função aqui, ela é o resultado da composição da g com a f, tá? G composta com f. É simples, é bastante simples. Agora, é importante perceber uma coisa aqui. E, como já foi dito, o que é o domínio da função f vai se tornar o domínio da composição. Esse aqui, na verdade, esse elemento aqui não é g, é g composto com f. Tá? Então, o domínio ficou como o domínio da composta ficou como o domínio da f. A imagem da composta é a imagem da g, tá certo? Então, a imagem da g, ela é a que vai fazer a imagem da composta, tá bom? Ok. Vamos ver agora uma situação interessante aqui. Nós temos novamente as duas funções, mas nós vamos agora fazer a diferença. Ao invés de compormos a g com a f, nós vamos compor a f com a g para ver se o resultado é igual. Então vejam, agora nós vamos pegar o x da f, e nós vamos substituir pela g. Ou seja, nós vamos colocar o raiz de x no lugar do x da f. Então, as restrições de domínio, evidentemente, são as mesmas para as funções individuais. E quando a gente faz essa substituição, ela é imediata, né? Eu simplesmente peguei toda a função g, substituí toda essa função no x, e aí ficou simplesmente 2 elevado à raiz de x. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Vejam agora que interessante. Eu não posso ter x negativo, porque tem uma raiz aqui. Então, aquilo que era o domínio da g vai se transformar no na nossa imagem, no nosso domínio, perdão. E aquilo que era a imagem da f vai se transformar na nossa imagem. Então vejam só aqui ficou faltando colocar, evidentemente, um pequeno símbolo, né, de mais aqui, porque faltou aqui um mais aqui, né? Tá certo?
E aqui novamente é a composição FOG. Tá? Então o domínio ele foi herdado da imagem da G e a imagem foi herdada da imagem da F. Tá certo? É isso. Agora notem o seguinte, esse resultado que nós obtivemos aqui para composição, ele é diferente daquele resultado que nós obtivemos no último slide, que era 2 elevado a x sobre 2. Então nós aprendemos uma coisa importante aqui. A composição não é comutativa. Ou seja, se você faz a composta da G com a F, você obtém x, 2 elevado a x sobre 2. Se você faz a composição da F com a G, você obtém 2 elevado a raiz de x. Como elas são diferentes, a composição não é comutativa. Ela é associativa, mas ela não é comutativa. Se nós entendermos esse processo como sendo uma operação, né? Se isso aqui for percebido como uma operação, então a composição da G com a F é diferente da composição da F com a G. Ok, vamos passar para um último exemplo. Vamos assumir uma função racional desse tipo aqui, uma função afim para G, e vamos fazer agora a composição da F com a G. Então significa que no lugar do x do F, eu vou colocar toda a G. Ou seja, para cada x que aparece aqui, eu vou substituir por toda a função G, que é isso que está aqui. Perfeito? Então eu fico com isso aqui. Vejam, x menos 1, que é a função G, eu substituo em cada ocorrência da variável x. Então eu substituo tanto em cima com o quadrado quanto embaixo. E aí eu posso fazer as simplificações e chegar nessa função que está aqui. Então, essa função que está aqui é a função que nós poderíamos chamar de função composta da f com a g de x, que está representada dessa forma aqui, que é uma forma equivalente, tá bom? Então é isso. Obrigado por assistir. Na próxima aula nós vamos falar de caracterizar a função composta.